É isso aí, de volta ao programa Hamilton Espíndola. Quantas informações que nós estamos trazendo aqui para os nossos ouvintes, hein? TDAH, que é isso, né? Um tema que tem que ser abordado, trazendo aí, né, um olhar muito específico para, né, as famílias, né? Que quando você tem um diagnóstico precoce, você consegue desenvolver e buscar aí melhoria de qualidade de vida para essa pessoa, né? Para o resto da vida e foco também, né? E foco também, porque eu sei de fato. Mas não precisa ser precoce, não, pode ser qualquer fase na vida. Justamente, mas a campanha, ela vem provocar esse olhar para que seja precoce e que consiga alcançar essa criança ainda na primeira infância, e aí com certeza ela vai ter, né, muito mais produtividade durante, né, ao longo da vida. Bom, pessoal, anunciou, mas eu vou falar de novo, olha só. Canta Anápolis é um projeto que já é a segunda edição, né? O primeiro foi o Canta Ibirapuera, né? Nós tivemos a Daisy Kelly que... Eu fui feita embaixador, essa menina tá arrebentando, ela tá com a agenda cheia, hoje ela tá na estrada. Hoje tá na estrada, hoje, nesse sábado, ela tá na estrada. E teve um mês agora retrasado, ela fez em 15 dias 30 agendas. Olha, né? mesmo? Na região ali do sul do país, né? E assim, um projeto que nós lançamos e que deu certo, e agora está sempre rodando a vinheta aqui na rádio, chamando você para participar, né? Você que é cantor, olha só, já tem muitos inscritos, e eu fosse você não perdia tempo, porque o primeiro lugar vai levar um single, ou seja, uma gravação dentro do estúdio CG Produções, né? A gravadora do Cláudio Galileu, né? Então vai ser um single muito bacana, né? Para você que quer concorrer e gravar, né, a sua música. Então não perca tempo. Um violão oferecimento do meu amigo Sai Maranata Music e R$200 em dinheiro. Então não perca tempo, faça a sua inscrição no telefone 985 28 83 51 985 28 83 51. Você que é cantor ou você tem algum amigo cantor dentro da sua igreja, dentro da sua comunidade, corra lá e fala para ele, liga lá agora e faça já a sua inscrição. 985 28 83 51 e participe do Canta Anápolis. Beleza, Israel? E tá chegando muitas inscrições, viu? E tem uma galera talentosa. Olha! Só que o povo tá com medo. Não sei o que, tem muita gente aí famosa se inscrevendo. Não, você tem a oportunidade. O talento é seu. Olha só, Israel. Quem sabe é o momento que Deus vai revelar alguns talentos escondidos. É verdade. Por exemplo, no primeiro Canta Anápolis, tivemos lá uma irmã, também mãe atípica, né, que cantou maravilhosamente, entendeu? E chegou na final. Chegou na final. Então, isso é importante, entendeu? Às vezes nós estamos com talentos escondidos, né, que talvez canta lá no chuveiro, viu, irmão? Você que canta no chuveiro, talvez é a sua gravação, entendeu? Não perca tempo, faça logo essa mais inscrição. Importante, não ganhou o single, você tem o violão para praticar, né? Verdade, entendeu? E como o Ismael falou, ele tá precisando do terceiro prêmio. O Ismael? Que vai casar, então ele tá precisando do Pix. O Ismael do Pix. Não, mas aí ele pode ser um cabo mais inteligente e colocar a futura esposa, né? Não, lá tá uma briga. O Jonas, que é baterista, quer entrar. Lá no Granville, não sei como é que eles vão fazer, não. O irmão e a irmã, né? Que o Jonas e a Pam são só que não tem jeito, o Jonas só tocar bateria. Só tocar bateria, tem que cantar. Ô, Jonas, fica papo, vamos arrumar um concurso de bateristas, né? Vamos encaixar ele dentro de algum projeto. E por falar em Ismael, nós temos aqui também o nosso Ismael, já está aqui o nosso amigo, pastor mensageiro de hoje. Mensageiro de hoje, um grande amigo. E também junto com ele acompanhando a pastora Sueli, o casal que são amigos da gente desde quando chegou em Anápolis, né, pastor? Sim. Desde quando chegou em Anápolis, vem da região de Minas Gerais. Terra boa, a terra do queijo, né? Falar em Minas, pastor, não sei se você sabe da história, mas eu contei uma história essa semana dentro das minhas redes sociais falando sobre a Casa JK. A Casa JK fica no aeroporto municipal de Anápolis, entendeu? E na época estava estudando o planejamento de construir Brasília. Então, Juscelino Kubitschek vinha para Goiânia para assinatura do documento. Quando chegou aqui em Anápolis,
lá, porque lá estava fazendo a transição do antigo aeroporto para o Genoveva, não poderia baixar o avião, porque estava muito neblina, enfim, lá tava aquela mudança toda, então trouxe para o aeroporto de Anápolis. Chegou aqui, né, um mineiro de Anápolis, envolvido também gostando da política, foi lá, conversou com o Juscelino, mas para que você vai para Goiânia? Entendeu? Porque você vai para Goiânia, né? Conta o meu amigo Jairo Leite, entendeu? Que é historiador também. Você vai para Goiânia e aí você vai ter um problema com o Congresso, que o Congresso estava aí no Rio de Janeiro. Que aí, né, questão política, essa questão né, de polarização aí, sim. Ele falou assim, então por que você não assina aqui mesmo em Anápolis? E ele tinha que seguir viagem para Manaus, né, o Juscelino Kubitschek, o nosso presidente na época. Aí, então foi assinado em Anápolis, na casa JK, entendeu? Uma bate-prosa a pé de ouvido de 2 mineirinhos, entendeu? Tem mineiro no De 2 mineirinhos, né? A construção de Brasília. Tá vendo? Mineiro tem dessas coisas. Eles no caladinho, conseguem tudo. Eles fazem coisas, né? Então, né, Juscelino Kubitschek e um mineiro anapolino, entendeu? Que era do Savianato, né? Tiveram aquele momento de prosa e resolveu que então, em Anápolis, nasceu a assinatura, né, para a construção da nossa capital brasileira. Pastor, sob a tutela de 2 mineiros. Sob a tutela de 2 mineiros. Exatamente. Pastor Ismael, é uma satisfação receber o senhor aqui. Pastor Sueli, que são líderes dos nossos jovens, né, da Mocidade Livre lá na nossa igreja, né? Sim. Uma turminha boa e animada lá. E animada. E hoje, mais uma vez, né, eu tenho a grata satisfação de receber o senhor para trazer mais uma vez a mensagem, né, de Deus para os nossos ouvintes. Desde o Palavra de Vida, né, que a gente tinha o programa, né, da nossa igreja, que a gente estava lá, e aí o senhor sempre pôde nos apoiar, e já agora é a segunda vez no Real Espírito, né? Sim, a segunda vez aqui. Mas a gente já queríamos ter trazido todas as vezes, né, mas as agendas do senhor também arrochadas, né? E aí, graças a Deus, deu certo hoje. Pastor, é uma satisfação, né, que Deus lhe use, tá? Como tem sempre usado, né, pastora Sueli também, tá? E o meu amigo Israel vai chamar a vinheta e está com o senhor, tá? Amém, meu querido. No programa Reamilton Espíndola, é hora do maior arquiteto do universo falar conosco. Oferecimento, arquiteta Daiane Freitas, 993333853. Pensou em reforma ou construir? Fale com Daiane Freitas, 993333853. Agora, vamos ouvir Deus falar conosco. Amém, é um prazer imenso estar aqui no programa Reamilton Espíndola e para conversar, pastor Reamilton, com os irmãos, né, para trazer uma palavra, para meditar, porque a gente tem um Deus muito maravilhoso, um Deus que nos abençoa, que nos ajuda, e é muito gratificante estar aqui e muito mais por poder ler a Bíblia, por poder meditar na palavra de Deus, porque é por meio da sua palavra que a gente encontra alento, gozo, satisfação e propósito para essa vida. E para essa oportunidade eu vim com o propósito de meditar com os irmãos aqui e conversar sobre um texto que está em Lucas, no capítulo 18, os versículos 10 ao versículo de número 14. É uma parábola que Jesus conta. Essa parábola tem um propósito de chamar a atenção ali das pessoas que tinham uma certa autoconfiança, né, de querer se justificar diante de Deus. Então Jesus usa uma parábola para poder mostrar algumas coisas importantes. E a gente tem vivido, pastor Reamilton, algum tempo atrás, todos aqui que estão presentes no estúdio certamente têm isso em mente, sabem que depois da pandemia a gente tem uma gama de pessoas, de muitas pessoas, infelizmente, que deixaram de congregar. Tem muita gente que deixou de ir à igreja. Que foi, de alguma forma, perdeu a vontade, perdeu o ânimo. E embora essa parábola não fale exatamente sobre esse tópico, mas a gente pode tirar aqui algumas lições sobre esse assunto. Então, no texto, Jesus disse assim, a partir do verso 10, Lucas capítulo 18. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar. Um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo desta forma: ó Deus,
Graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Esse texto, certamente todos os cristãos já leram, já meditaram, já ouviram, mas ele traz aqui uma coisa interessante no versículo 14 que eu queria chamar a atenção de quem nos ouve nessa tarde. Quando Jesus, ao contar a parábola, ele faz uma avaliação daquelas 2 pessoas que foram a um templo. Diz o texto aqui que foram 2 a um templo. Foram 2 orar. Foram 2 falar com o mesmo Deus. E cada um foi apresentar ali a sua oração a Deus. E o fariseu, cheio de si, como diz o texto, ele enalteceu a si mesmo e falou muito das suas próprias qualidades e até comparou-se com o pobre publicano que estava lá e não tinha talvez o mesmo garbo, não tinha as mesmas qualidades. E esse fariseu fez o que ele queria fazer no culto, no templo, na casa de Deus. Por outro lado, o publicano, como registra o texto, diz que ele estava de longe e ele nem ousava levantar os olhos e olhar para canto algum. Mas ele batia no peito, como diz o texto, e apenas dizia: ó Deus, sê propício a mim, pecador. E Jesus, quando faz a avaliação aqui desses 2 personagens nessa parábola, para fazer dar uma lição sobre o que estava acontecendo, ele diz que este publicano ele desceu para casa justificado. E meditando nesse texto aqui, eu queria chamar a atenção de quem nos ouve, isso vale para todos nós aqui, sobre essa questão de desceu para casa justificado. É muito interessante, importante a gente pensar sobre esse aspecto quando a gente vai à presença de Deus. E é muito importante, necessário, embora não é o único lugar, mas o templo é um local ideal para isso. Embora Deus esteja em todo canto, você pode falar com Deus aí agora onde você está, como nós estamos aqui, e podemos orar e Deus nos ouve. Mas o que realmente importa é essa questão de descer para casa justificado. A forma como a gente vai até Deus, a maneira como a gente procura a Deus, ela pode definir que resposta nós teremos de Deus. Qual a resposta nós teremos? Nós seremos aceitos por Deus ou rejeitados por Deus. E vai estar basicamente, vai depender tão somente daquilo que nós nos colocarmos para fazer na presença do Senhor. Diz o texto que o fariseu indo, ele expôs a toda a sua arrogância, toda a sua autojustiça, e ele falou das suas boas ações, as suas excelentes qualidades. Ele era, como diz o texto aqui, um dizimista fiel, ele era um homem que não roubava, e ele jejuava 2 vezes por semana, então um homem cheio de qualidades. Mas o coração dele não era tão bento quanto as suas atitudes. Infelizmente não era. Por outro lado, o publicano, a gente sabe, lendo a Bíblia, que os publicanos eles eram odiados pelos judeus, porque eles trabalhavam para o Império Romano. E por essa parábola, embora a gente não possa dizer que isso aqui foi um fato real, ou somente uma parábola, que Jesus conta, talvez tenha acontecido de fato, 2 pessoas nessa condição, ou Jesus apenas usou isso como exemplo, e fez uma parábola sobre isso. Mas o publicano, por causa do que ele fazia, como ele é rejeitado, ele entendeu e reconheceu que as suas atitudes não eram bentas, não eram benéficas, não agradavam a Deus. Mas ele vai ao templo. Isso que é interessante. Ele vai ao templo. Sabendo que é uma pessoa difícil, complicada, que é talvez cheia de pecados e vive uma vida que não agrada. Quando você lê a Bíblia e vê lá, por exemplo, o exemplo de Zaqueu. Zaqueu era um cobrador de impostos. E a Bíblia diz que Jesus passando por perto, Zaqueu, por ser de baixa estatura, ele sobe numa árvore que ele quer ver Jesus, ele quer ter um contato com Jesus.
E nesse contato com Jesus, ele não consegue, então ele sobe na árvore para poder ver. E para surpresa dele, Jesus para ali e o chama pelo nome e vai até a casa dele. E a Bíblia diz que quando Jesus entra na casa daquele homem, a Bíblia não relata que Jesus disse nada previamente. Ele só disse no caminho que hoje me convém ir à tua casa. E ele recebe Jesus. E ao receber Jesus, a Bíblia diz que ele toma uma atitude espontânea. Ele fala assim, olha, Senhor, eu vou devolver tudo que eu roubei. Eu vou acertar minhas contas. Porque é isso que a presença de Deus faz na vida da gente. Quando você vai à presença de Deus, você não vai ficar da mesma forma. Você vai ser tocado por Ele, atingido pela graça dele. Mas vai depender de como está o seu coração. A gente vê duas pessoas, um publicano e um fariseu, os dois diante de Deus, mas um não é aceito, um foi rejeitado. Jesus diz um texto aqui no versículo 14: digo-vos que este desceu justificado para a sua casa e não aquele. Então, o que eu queria levar a cada um que nos ouve aqui a pensar nessa tarde é justamente sobre isso. A gente vai à presença de Deus e o objetivo principal de nós irmos a Deus é nós sermos aceitos por Ele, recebidos por Ele e irmos para casa justificados. E essa justificação, ela é vinda não somente por causa da graça de Deus, quando nós nos arrependemos. Foi a atitude aqui do publicano, ao dizer assim, olha, tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. Eu sou um pecador. E a única coisa que eu preciso é de misericórdia. Deus, ser propício a mim, porque eu sou pecador. Que hoje você que me escute, cada um que está ouvindo aqui esse momento da palavra, possa chegar a essa conclusão também. Qual a conclusão? De que cada um de nós, independentemente das nossas condições, da nossa situação, antes de tudo, nós somos pecadores. E nós precisamos da graça de Deus. E Deus é tão bom que Ele nos dá graça. Ele recebe aqui um pecador, que ele se autodeclara pecador. E Jesus falou assim, olha, Jesus carimba, esse desceu para casa justificado. Esse desceu mudado. Então, o que me leva a pensar e levar a todos que nos ouvem aqui nessa tarde é chegar a essa conclusão também. Nós vamos ao culto, nós vamos à igreja, nós vamos à presença de Deus. E como é que a gente tem saído dessa presença? De que forma que a gente está voltando para casa? De que forma que a gente está voltando para a nossa própria rotina, para o nosso dia a dia? Porque, infelizmente, a gente vive momentos em que pode ser que muitas pessoas vivam apenas de cultos no domingo na igreja e que não vivam mais isso na sua vida no dia, no cotidiano, no dia a dia. Mas o que é interessante aqui no texto é que ele volta para casa justificado, volta para sua vida, para o seu dia a dia, para as coisas comuns da vida, justificado, abençoado, perdoado. Não é só um momento no culto. A gente tem um fariseu que tem um momento no culto. No culto ele se achou tal, ele saiu de lá, talvez regozijante, ele mesmo, porque ele ofereceu o melhor culto que ele podia fazer. Ele falou que ele orava muito, que ele dava dízimo, que ele jejuava, e que ele não era igual aos outros pecadores, ele não era injusto, não era adulto. Ele falou um monte de coisa, ele se sentiu grande naquele culto. Ele foi para casa. Ela voltou pequeno, voltou diminuído. As palavras que ele fala ali caíram no chão do templo. Mas as frases pequenininhas, a pequena oração do publicano, ela atingiu o coração de Deus. E é isso que eu queria levar você que nos ouve aqui nessa tarde a buscar, a você alcançar e atingir o coração de Deus. Você pode fazer isso agora. Onde quer que você esteja, em qualquer lugar. De repente você está dirigindo para o seu carro, você pode parar agora para orar. Ou mesmo no volante orando. Você pode estar aí fazendo seu almoço, ou já almoçando, não sei. Não sei qual é o lugar onde você está, não sei o que você está fazendo. Nós estamos aqui no estúdio na rádio. E nós queremos que Jesus está aqui com a gente. E Ele faz essas coisas em nós. E o propósito dele é fazer a gente voltar para casa justificado.
para a gente poder voltar para a nossa vida normal, do dia a dia, transformado. Não pessoas que estão apenas dependentes de um momento de culto, mas é um momento de vida com Deus. Que não se restringe ao ambiente de culto, de templo, de igreja. Mas é necessário ir à igreja, é necessário ir ao culto, é necessário você ouvir uma palavra de Deus, é necessário você orar, mas o mais importante é que você volte para casa transformado. E eu creio que nesse minuto, enquanto estamos aqui, Deus pode fazer algo semelhante na minha e na sua vida, como fez na vida do pobre publicano da parábola contada por Jesus. E eu quero convidar você para a gente orar. Você que me escuta hoje, que você possa voltar para casa justificado. Você possa buscar a presença de Deus, tal como o publicano aqui da parábola, que foi ao templo, foi falar com Deus, reconheceu que era totalmente indigno, mas que foi tremendamente abençoado. Foi transformado e voltou para casa justificado. Eu não sei o que você está fazendo, o que você fez, quais são os seus erros, quais são os seus pecados ocultos. Talvez você não tenha boas coisas para falar, como o fariseu teve. Talvez as suas palavras sejam semelhantes às do publicano. E é isso que importa para Deus. Que você possa chegar-se a Ele e dizer quem de fato você é. E não quem você se faz ser. Quem você de fato é. Que você possa se dirigir e dizer: eu sou necessitado da sua graça e eu preciso dela. A graça de Deus está disponível para você agora, nesse exato momento. Você não precisa nem estar dentro de um templo. Você só precisa colocar a sua vida na mão de Deus agora e orar a Ele. E eu quero convidar você para a gente orar. Vamos orar juntos? Hora de falar com Deus. Vamos orar. Feche os seus olhos, se você pode. E vamos clamar a Deus. Pai querido, nós estamos na sua presença e nós reconhecemos o quanto que o Senhor é bom. Quanto que a sua misericórdia, Deus, é imensa. Quanto que a sua misericórdia é maravilhosa. Esse texto que nós lemos, ó Deus, é uma parábola que nos ensina muito. E o mais importante que nós podemos tirar de lição aqui é de que ninguém que vá até o Senhor com sinceridade, com arrependimento, nenhum desses é lançado fora. Nenhum desses é abandonado, mas é tocado e salvo e abençoado. Pai, eu creio que há pessoas aqui nesse momento ouvindo-nos em lugares tão distantes e remotos que estão falando contigo. Talvez as únicas palavras que essas pessoas podem dizer agora são as mesmas do publicano: Deus, seja propício a mim porque eu sou pecador. Essa oração tem tanto poder quando ela é falada com sinceridade. Pai, no nome de Jesus, que o Senhor possa visitar cada pessoa, cada um que está se dirigindo a Ti, ó Deus eterno, com esse sentimento. E que essa pessoa seja justificada, que ela volte para a sua vida, para os seus afazeres, para as suas coisas comuns, transformada, ó Deus, é abençoada, em nome de Jesus. Nós oramos e cremos para a sua glória. Amém. Amém. Deus te abençoe, meu querido.